A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Sou Hamilton Menezes e este é o Assunto É da Rádio Novo Tempo. Estamos aqui para mais uma série sobre o Espiritismo, sobre a reencarnação. Temos apresentado aqui temas da Bíblia Sagrada, fazendo um contraponto com tudo aquilo que a mídia tem apresentado aí, os veículos de comunicação, os livros, as novelas, os filmes. E para esse programa, mais uma vez, Leandro Quadros. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Hamilton. É uma grande honra podermos estudar a Bíblia com o querido ouvinte, para que ele saiba que o que a mídia ensina sobre a vida após a morte não está na Bíblia. Então vamos apresentar a Bíblia para os nossos amados ouvintes. Leandro, hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, porque na ponta da linha nós temos aqui o advogado, o Dr. Maurício Braga. Ele foi espírita durante 16 anos, hoje é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no programa de hoje vamos saber algo sobre a trajetória dele no kardecismo. Olha que interessante. Vamos descobrir o porquê de ele ter abandonado a doutrina espírita e contar com a participação dele também no estudo sobre o quarto pilar do espiritismo, que é a lei do karma. Dr. Maurício Braga, por que você deixou de ser espírita? Bom, senhor, na verdade deixei de ser espírita, por incrível que pareça, porque eu quis estudar a Bíblia para ser um espírita melhor. Sim. E aí eu fui procurar, porque eu dava aulas na instituição, dei aulas durante alguns anos sobre a parte doutrinária do espiritismo. Quando eu fui dar aulas da parte religiosa, vamos dizer assim, o livro usado era o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu achei pouco. Então eu fui buscar estudos na Bíblia para poder fortalecer as minhas aulas. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, o que aconteceu foi o inverso, ou seja, eu comecei a descobrir que o Espiritismo não tinha base bíblica, e muito pelo contrário, que a Bíblia mostrava que os pilares do Espiritismo eram totalmente abominados por Deus. E aí, como se diz, a ficha começou a cair e eu comecei a perceber, então, que eu estava completamente fora da Bíblia. E, logicamente, tive que optar por um caminho, e o caminho que optei, graças a Deus, foi o caminho de estudar ainda mais a Bíblia, e aí fui deixando de ser espírita, me afastei, e graças a Deus hoje eu sou batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Doutor Maurício, o Espiritismo ele traz certo conforto espiritual às pessoas a respeito de muitas questões da vida que são difíceis de enfrentar, como a morte e o sofrimento. O senhor acredita que algo que traz paz pode não ser de origem divina? Sim, é claro que sim. Aliás, a Bíblia adverte que Satanás e os seus anjos realizariam sinais e prodígios que enganariam até os escolhidos, se possível fosse. Portanto, é óbvio que se ele só se mostrar fazendo coisas más, ele não teria adeptos, jamais. Sim. Então, há muita coisa no Espiritismo, por exemplo, a caridade, esse conforto, entre aspas, de que a pessoa sabe ou pensa que sabe como é que está o seu ente querido que faleceu, pode trazer um tipo de paz para a pessoa. Mas essa paz tem um preço muito caro. Por quê? Porque essa paz custa desviar a pessoa da verdade, que é que Jesus é o nosso Salvador, que os nossos entes queridos já mortos estão aguardando a volta de Jesus para serem ressuscitados, totalmente restaurados, sem nenhum defeito. Então, pode trazer paz? Pode, mas é uma paz fruto, infelizmente, da ignorância, do desconhecimento da Bíblia, que, lamentavelmente, lá na frente será cobrada por um preço muito caro por nosso inimigo. O senhor poderia explicar para a gente o que é a lei do karma? O Espiritismo ensina o seguinte, que a lei do karma é que tudo aquilo que nós fazemos na nossa existência fica como que registrado e aquilo fica gravado e na nossa nova encarnação, repito, segundo o que o Espiritismo ensina, nós poderíamos voltar para resgatar tudo aquilo que fizemos de errado e para desfrutar de tudo aquilo que fizemos de bom. Então, a lei do karma é uma lei de causa e efeito. E que também, quando comecei a fazer os estudos da Bíblia, percebi que Jesus deixou muito claro que a lei do karma não existe, e o que existe são as consequências do pecado em si. O mal é que tem consequências que podem se arrastar até por gerações, mas que a lei do karma, como o Espiritismo ensina, ela é absurda, não existe e jamais existirá. Em uma entrevista concedida ao programa de televisão Está Escrito, o senhor disse: se eu anular a Bíblia, vou tirar o chão sobre ao qual a casa está construída.
Já o inverso não, pois se eu tirar o espiritismo da Bíblia, estarei dando a verdadeira explicação aos textos bíblicos. Dr. Maurício, foi muito difícil chegar a essa conclusão. O que o senhor diria a um ouvinte que nesse momento acompanha o nosso programa, é um sincero, fiel seguidor do espiritismo e que talvez esteja passando pelos mesmos conflitos que o senhor passou? Olha, foi muito difícil, por um lado, no sentido de que eu tinha 16 anos já de espiritismo, eu já era um professor, eu dava aulas. Sim. Então foi difícil eu entender que eu estive 16 anos no caminho errado. Agora, no sentido de compreender a Bíblia, de compreender os planos de Deus para nós, de compreender que o plano de Deus é simples, é crer em Jesus e estaremos salvos e Jesus vai vir nos buscar, nesse sentido é muito mais confortante quando a gente sabe a verdade, a real mensagem de Deus. Então, o conselho que eu daria para algum amigo espírita é fazer o que eu fiz. Não leia um livro que se diz derivado da Bíblia. Vá ao original, ou seja, estude a Bíblia. Ele não precisa acreditar nem em mim, nem em ninguém que esteja falando algo contrário ao Espiritismo. Eu acho que ele deve ir buscar o seu estudo. De preferência, esse estudo fazer com o acompanhamento de alguém que entenda da Bíblia. Porque a Bíblia se estuda pela própria Bíblia, ou seja, não por interpretações. Por isso existem hoje tantas religiões espalhadas pelo mundo com base numa mesma Bíblia. A verdade é que a Bíblia, ela tem as suas próprias respostas. Então, o conselho, repito, que eu deixaria a um amigo espírita, estude a Bíblia. Conselho que eu deixaria a um amigo que quer ajudar um amigo espírita. Leve a Bíblia a ele. Eu costumo dizer que nós somos motoristas de Jesus. Nossa obrigação é levar Jesus aos nossos irmãos. Quem vai fazer a obra é Jesus e não nós. Nós somos apenas os motoristas do Mestre. O senhor já estudou a Bíblia com um amigo espírita? Qual foi o resultado? Sim, eu já estudei e felizmente o resultado foi maravilhoso, porque a pessoa foi, assim como eu, a pessoa foi entendendo a verdade da Bíblia, e qualquer pessoa que estude a Bíblia, pastor, essa pessoa chegará um momento em que ela vai ter que fazer uma opção. Ela vai ter que ou optar pelo Espiritismo ou optar pela Bíblia, porque é um engano achar que o Espiritismo tem base bíblica. Ele não tem nenhuma base bíblica. Isso é ponto final. Quem estudar a Bíblia vai perceber que não tem base bíblica. Então, essas pessoas com quem eu já tive a oportunidade, que se abriram, né, porque a pessoa tem que estar disposta a ouvir e a aprender. Sim. Porque senão não adianta. Agora, com as pessoas que eu estudei, que estavam dispostas a realmente ir em busca da verdade, nada traz mais a verdade do que a própria Bíblia. E o resultado foi que essas pessoas, assim como eu, se afastaram do Espiritismo e realmente hoje estudam a Bíblia com afinco, muitas delas inclusive se batizaram também. Que recado mais o senhor daria ao ouvinte da Novo Tempo que está acompanhando essa série sobre o Espiritismo? O assunto é falando da reencarnação. Então o conselho que eu daria ao espírita é o seguinte, dê a chance a Jesus de lhe mostrar o verdadeiro caminho. A pessoa que é espírita não perde nada, o irmão, o amigo que está ouvindo agora, não perde nada em dar a chance a Jesus. Ou seja, se você estuda, se você lê o livro, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio título está dizendo, Evangelho segundo o Espiritismo, então é sinal que o irmão gosta de ler o Evangelho. Então procure o verdadeiro Evangelho, o original, como eu disse. Eu sou advogado, então é a mesma coisa que eu quisesse ler um livro de comentários sobre o Código Civil e não querer ler o próprio Código Civil. Sim. Então, eu daria o conselho a ele o seguinte, leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque essa verdade e o resto Jesus fará. Pode ter certeza que o resto Jesus fará. Muito obrigado, Dr. Maurício Braga, por sua entrevista. Que Deus continue a lhe usar para iluminar o caminho de muitas pessoas através da sua história de vida. Um abraço e até uma outra oportunidade. Eu agradeço, pastor, estou à disposição. Isso é uma missão. Todas as vezes que eu for chamado, porque eu percebo que hoje que Jesus me deixou ficar 16 anos no Espiritismo para que eu pudesse hoje estar justamente falando com conhecimento de causa e ajudando os irmãos espíritas. Eu estou sempre à disposição e agradeço. Podemos perceber aqui na entrevista com o ex-espírita Maurício Braga que a Bíblia ela não se harmoniza com os livros de Allan Kardec. Realmente, Hamilton.
Nessa parte do nosso estudo, nós iremos responder algumas perguntas e analisar com você João capítulo 9, 1-3, um dos textos usados a favor da lei do karma. Vamos ler o texto? Vamos lá, Milton. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Bem, o capítulo 9, ele analisa essa história do cego de nascença. Qual é o tema principal aqui? Olha, o tema principal aqui, Hamilton, com certeza não é a lei do karma, né? A lei de que o espírito vai sofrer para poder atingir um nível superior elevado. O tema aqui no capítulo 9 é a cura desse cego, né, que era cego desde que nasceu. E, de acordo com os fariseus, Hamilton, e com os discípulos que eram influenciados por aquela cultura, ele nasceu daquele jeito porque o pai dele havia pecado, os pais, ou porque ele havia cometido alguma coisa de errado. Sim. E você perceba que os judeus, eles não estavam em harmonia com a própria Bíblia. Porque Ezequiel 18, ali, no verso 23 e também, Ezequiel 18, 4 e também verso 20, afirmam que uma pessoa jamais ela vai pagar na vida dela por algo que um parente cometeu. Eu até vou ler esse texto, Hamilton. Ezequiel 18, 4 e 20 afirma assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma ou pessoa, não é? Sim. Que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade, o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Veja que mesmo na crença judaica não havia essa questão de reencarnação. Eles acreditavam sim que o indivíduo que estivesse sofrendo estaria pagando por algo que os pais haviam cometido. Mas reencarnação nem é mencionado aqui. Sim. E a própria Bíblia aqui contradiz o fato de que Deus permite que Deus faz algumas pessoas para sofrerem, para atingir um nível espiritual elevado, não é? Agora então, o que Jesus quis dizer quando afirmou que aquela pessoa nasceu cega para que Deus pudesse mostrar o poder dele? Não seria isso uma forte evidência de que a Bíblia apoia a lei do karma? Essa pergunta é muito forte, Hamilton, porque ali é uma questão de interpretar o termo grego corretamente. Quando fala ali, para que nele se manifestassem as obras de Deus, a expressão para que, ela veio de uma palavra grega que é inã. Traduzindo, Hamilton, o texto diria assim, ó: já que ele nasceu desse jeito, então vão se manifestar as obras de Deus nele. Sim. Então, isso está em harmonia com o Salmo 5, verso 4, que afirma o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Então, se a tradução não fosse essa, como está no grego, então Deus seria o originador do mal, Deus teria criado um indivíduo doente para ter que curar depois. Nós sabemos que Deus não é o autor do pecado, não é? Então, traduzindo a expressão para que, do grego, o texto ficaria assim: já que ele nasceu assim, então agora vão se manifestar na vida dele as obras e o poder de Deus. E como podemos saber que a conclusão que chegamos a respeito do texto é a correta? Boa pergunta, Milton. Primeiro, pela análise do contexto bíblico, não é? Quando nós estudamos ali João capítulo 9, e o significado do termo grego, né, da expressão para que, quando estudamos isso de maneira imparcial, nós não temos como chegar a outra conclusão, né? Então nós estudamos com base no contexto bíblico, ou seja, no que o capítulo está falando. O capítulo não fala da lei do karma, então já descarta aí. E além do contexto bíblico, analisamos um termo no original grego. Então essas duas análises, uma do contexto e outra do original grego, já nos ajuda, né, a explicarmos o texto corretamente, porque essas são duas normas, Hamilton, corretas de interpretação de um texto bíblico. Beleza, vamos fazer um intervalo, Leandro? Vamos lá, Milton. Já voltamos com a sequência do Assunto É, aqui pela Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O Assunto É. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O Assunto É. Muito bem, estamos de volta. O Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Estamos abordando aqui mais um tema da série sobre o espiritismo, sobre a reencarnação.
A gente sempre tem dito aqui nesses programas, junto com Leandro Quadros, não estamos aqui atacando ninguém, estamos apenas mostrando o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto e em contraponto ao que a mídia tem apresentado, aqui as novelas, os filmes, os livros. É verdade. Tem dito por aí sobre esse assunto da mortalidade da alma. Leandro, quem quer ter uma cópia dessa mensagem, desse estudo, dessa conversa, faz o quê? Olha, tem vários meios. Primeiro pode mandar o seu contato, seu e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br. Pode acessar também o blog do programa Na Mira da Verdade, www.namiradaverdade.com.br. Pode acessar o site da rádio, www.novotempo.org.br/rádio. Tem toda a série lá, o que já foi, e daqui a pouquinho o restante também. Exatamente. Pode fazer o download, salvar no computador, enviar para amigos. Vai ser uma satisfação saber que os nossos ouvintes terão acesso a esse material. Que bom. Nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre essa questão do karma. Podemos dizer que, de certa forma, é injusto o ensino de que todos passarão pelo karma? Podemos dizer sim, Hamilton. Essa questão de que nós precisamos passar por uma lei do karma, ou seja, por um sofrimento para nós nos aperfeiçoarmos, isso aí seria uma injustiça e uma contradição à Bíblia. Por quê? A lei do karma é uma espécie de salvação, é uma salvação pelas obras. Quanto mais eu sofro, mais acesso eu tenho a Deus. Sim. Agora, Efésios 2, 8 e 9 afirma, Hamilton, que nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras. Então, só esse texto já descarta isso. Um outro detalhe, a Bíblia menciona assim que Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Ali em 1 Pedro 4,12, Pedro fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos. Veja, o sofrimento Deus permite, porque muitas vezes é no sofrimento, Hamilton, que aprendemos as melhores lições da vida. Isso é verdade. Só que o sofrimento, ele não tem nada de salvífico nele. Eu não sou salvo porque pago penitências ou porque eu sofro. O sofrimento é uma consequência do pecado e Deus às vezes usa o sofrimento para ensinar lições para nós. Então a lei do karma ela é uma injustiça realmente, porque a pessoa sofre muitas vezes sem saber o porquê e porque ela está negando a doutrina da salvação pela graça, não é pelas obras, não é por penitência. Agora tem a questão do juízo também aí, não é? Você falou uma coisa muito importante. Romanos, capítulo 14, verso 12, afirma assim que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então isso significa que não existe lei do karma que me aperfeiçoe espiritualmente. Por quê? Porque eu tenho que prestar contas diretamente a Deus. E quem aperfeiçoa o ser humano, Hamilton, não é o sofrimento, não é a lei do karma, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Porque Hebreus 8:10 afirma que ele escreve a lei de Deus no coração e a partir deste momento nós passamos a desfrutar do chamado fruto do Espírito, que tem 9 qualidades bonitas de caráter, ali em Gálatas 5, 22 e 23. Sim. Agora, qual é a resposta de Deus para o sofrimento da humanidade? Olha, Deus tem algumas razões, ele mostra algumas razões pelas quais nós sofremos, Hamilton. Eu vou apresentar aqui pelo menos 3. Primeiro, nós sofremos em consequência do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, e também dos nossos próprios pecados. Nós não estamos pagando pelo que Adão e Eva fizeram. Nós sofremos porque nós também pecamos como eles. Isso é claro em Romanos 3, 23, que fala assim: todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então a primeira razão para o sofrimento é o pecado. Outra coisa, nós sofremos também pela intervenção direta do diabo, que ele quer nos prejudicar. O amigo ouvinte pode acompanhar isso lá no livro de Jó, capítulos 1 e também capítulo 2, capítulo 1 e 2, e 1 Pedro 5:8, que afirma que o diabo, nós temos que fugir dele porque ele é um leão que quer nos devorar. Sim. E a terceira causa para o sofrimento, Hamilton, está em Gálatas 6, verso 7. Lá é dito assim: aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. Então nós também sofremos por causa das nossas escolhas erradas. Então, 3 principais motivos. Primeiro, consequência do pecado, intervenção do diabo, ou sofremos por nossas escolhas erradas. E sabe, às vezes o ser humano semeia tanto e quer jogar a culpa em Deus ou quer jogar a culpa no diabo, mas Acontece. Ele mesmo é o culpado daquela situação. Ele mesmo é o culpado. Tem esses dois extremos, Hamilton. O cristão às vezes joga tudo que ele fez de errado é o diabo. Mas, por exemplo, ele sabe que fumar faz mal.
Pois é. Não adianta querer culpar o diabo, né? Porque o diabo não vai pegar ele pelo colarinho e obrigá-lo a fumar. Então ele está fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Exatamente. Ou o escravo daquele vício. Exatamente. Né? Agora, Deus tem como resolver o sofrimento? Como que Deus vai resolver esse problema aí? Olha, a promessa bíblica, Milton, é uma promessa maravilhosa. Ao invés de Deus usar a lei do karma para nos aperfeiçoar ou terminar com o sofrimento definitivamente, Deus ele vai resolver o sofrimento por meio da volta de Jesus Cristo, a segunda volta de Cristo, a vinda gloriosa dele. Né? E diz neste momento que quando Jesus voltar para aniquilar, terminar com o pecado, Deus também vai terminar com o originador do pecado, que é o diabo. Aí eu vou ler Romanos 16:20, que afirma o seguinte: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. E aí Mateus 24:30 e 31, Hamilton, mostra a volta de Jesus como o meio para Deus solucionar esse problema chamado sofrimento. E aí fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando acontecer isso, Hamilton, Deus voltar, terminar com o pecado, o originador do pecado, né, vai se cumprir Apocalipse 21:4. Que afirma que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima de sofrimento. A morte não vai existir, não haverá mais nem dor, a saudade, o sofrimento, porque tudo isso será passado, né, para aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador e a doutrina bíblica, conforme ele ensinou a respeito do assunto. Apocalipse 22:1-3 também tem uma promessa linda, não é verdade? Também, Hamilton. Ali afirma que nós vamos ter acesso à árvore da vida. É neste momento, Hamilton, que nós seremos imortais. Hoje nós não somos imortais porque nós não comemos da árvore da vida. Nós vamos comer da árvore da vida e ali é dito que nunca mais haverá qualquer maldição no lugar em que estivermos com Deus, no céu e na nova terra. E diz que o trono de Deus estará conosco, ou seja, Hamilton, na volta de Cristo, depois que ele voltar, nos levar para o céu e depois que restaurar aqui, o nosso planeta vai ser a capital do universo. Porque Deus vai morar conosco para todo sempre. E não vão haver doenças mais, Hamilton. Que bom. Aí que entra a questão de que a lei do karma não é a solução. O sofrimento não é a solução para o problema chamado pecado, mas é a volta de Cristo. Porque Isaías 33:24 afirma assim, ó: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á o seu pecado. Sim. Então a Bíblia é clara. A solução de Deus é a volta de Cristo e a destruição do pecado. Não é doenças e não é sofrimento. Agora, diante desse estudo que a gente teve aqui, Leandro, você poderia fazer um convite para o ouvinte da Rádio Novo Tempo com relação à decisão que ele deve tomar? Eu gostaria muito, Hamilton, de fazer um convite para o querido ouvinte. 2 coisas, querido ouvinte, isso é um princípio filosófico. 2 coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A Bíblia é verdadeira ou o Espiritismo é verdadeiro. Depois do estudo de hoje, eu queria convidar você a aceitar a Bíblia como a sua norma de fé, como a sua regra de vida. Porque Deus ele tem muito mais a oferecer ao querido ouvinte do que a doutrina espírita, do que a doutrina da reencarnação e do que a doutrina da lei do karma. Então eu queria convidar o ouvinte para estudar a Bíblia, para fazer da Bíblia sua regra de fé e prática, porque ou a Bíblia ou o Espiritismo tem razão. E hoje nós estamos vendo que a Bíblia tem a razão. Então vamos ficar ao lado da Bíblia, é o mais seguro. Leandro, agora o ouvinte que quer aprender mais sobre esse assunto pode escrever para a Rádio Novo Tempo, Ótimo. Pode mandar um e-mail, pode ligar, pode entrar em contato com o nosso site, Vai copiar o áudio, esse e os anteriores da série. Ainda teremos mais 2 programas pela frente. Isso mesmo. Quais são os meios mais práticos, então? O e-mail? O e-mail é escolabiblica, tudo junto, @novotempo.org.br, escolabiblica@novotempo.org.br. Poderá também acessar o blog do programa Na Mira da Verdade, que é vinculado aqui na Rádio Novo Tempo às quartas-feiras, 9h, www.namiradaverdade.com.br. Pode inclusive telefonar para a Escola Bíblica, 0 operadora 12 2127 3121 e acessar o site da rádio,
né? Que lá estão os downloads, os programas lá gratuitamente para serem ouvidos, enviados para os amigos e tudo mais. Leandro, gostaria de encerrar o programa de hoje pedindo que você fizesse uma breve oração pelo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Vamos orar, Hamilton. Senhor Deus, hoje nós aprendemos que só podemos ser aperfeiçoados pelo seu poder, por sua graça. A nossa oração neste momento, Senhor Deus, é de Filipenses 2,13. Nós pedimos que o Senhor efetue em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua vontade. Amém. Ajude-nos a aceitar a sua palavra como regra de fé e abençoe a cada ouvinte neste momento que ouve a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Leandro. Um fraterno abraço, ouvinte, e até o próximo programa, se Deus quiser. Você ouviu pela Novo Tempo. O assunto é...